Meu nome é José Manuel dos Santos, filho natural da cidade de Goiânia, Pernambuco. Nasci na zona canavieira, numa cidade chamada Goiânia. Filho de agricultor, família de índio e escravo, né? Porque a minha mãe vem de uma descendência de índia e meu pai vem de uma descendência de escravo, né? Que na época meus avós, quem fez o casamento foi o senhor de engenho, né? Pegou a índia e pegou o negão que estava lá, forte e robusto, precisava de trabalhador e fizeram o casamento. Hoje a gente se casa por amor. Naquele tempo era uma peça, um objeto, uma ferramenta de capitalista. Então, eu trabalhei muitos anos na usina Maravilha. Eu digo muitos anos porque eu comecei a trabalhar de menor, criança, pastorando gado, né, levando almoço para meu pai que cortava a cana, pagava furo do sítio. E meu trabalho era pastorar o gado e amarrar a cana que ele cortava. E no momento que eu fui crescendo, aí a gente passou a pagar furo do sítio. O que é furo? Às vezes as pessoas pensam, que danado é furo? Se tiver 2 homens na casa, cada um tem que trabalhar 3 dias. Se tiver 4 homens na casa, cada um tem que trabalhar 3 dias. Porque você trabalha 3 dias para a usina sem receber e 3 dias é seu. Então, a gente foi criado ali na Engenho Novo, Engenho Mirandinha, eram os engenhos que a gente convivia. A família foi criada assim. E chegou um tempo que a usina Maravilha foi vendida. No momento que a usina foi vendida, então o novo capitalista que chegou, ele solicitou dos moradores os sítios. E os moradores se reuniram naquela época, que já tinha um movimento de sindicato, e os moradores se reuniram para solicitar os direitos. Aí foram para a justiça. Foram para a justiça e começou aquela discussão e tal. Então quem ficou com essa responsabilidade foi o meu tio, que se chamava Loriano na época. Ele ficou com a responsabilidade de representar a família para desocupar o sítio. E naquela época, o chamado para você participar de uma audiência, ele vinha no diário oficial. Que dificilmente você poderia receber uma carta, porque a carta vinha para a usina,
para ser entregue aos trabalhadores. A usina não entrega, meu velho. De jeito nenhum não vai entregar. Vai dar unha a gato. Então, e a convocação saía no diário oficial. Então o que é que acontece? A população da Zona Canavieira não lê, não escreve, não lê jornal. E exclusivamente o diário oficial, que é um jornal que vem para advogado, para juiz, para repartição pública. E a carta que chegava na usina, a usina extraviava. Então chegava o dia da audiência, não chegava nenhum trabalhador lá. Chegava 5, 6 advogados da usina. Chegava o dia da audiência, não chegava nenhum trabalhador lá. Mas a usina mandava 5, 6 representantes. E quando ela mandava 2, 3 trabalhadores, esses 2, 3 trabalhadores eram muito fracos, muito sensíveis. E já ia ganhando para falar aquilo que era induzido. Que ainda hoje o trabalhador são induzidos. Porque eu não acredito que um homem ganhando um salário mínimo possa carregar uma pistola 765, uma 765 no quarto para dar segurança a ninguém. Então isso é, né? Ainda se continua, o país ainda continua fazendo essa mesma coisa. Chegava a época da audiência, você não ia. Aí chegava um ponto que você tinha que desocupar a casa. E a usina chegava com um documento para você desocupar a casa e lhe dava 6 meses. Ou lhe dava 1 ano para você desocupar a casa, procurar um lugar para... Mas antes disso, começava a plantar cana, imprensando no sítio. Vai implantando cana ao redor do seu sítio. E quando chega a época de cortar a cana, simplesmente bota fogo na cana. Né? Que a cana queimada corta mais rápido. Essa é a filosofia deles. Mas por que só coloca nas canas que é ao redor dos sítios? Já pensou você ter um sítio de 2 hectares, 3 hectares de terra, arrodeado de cana e o camarada botar fogo na cana? Em que situação você fica? A gente hoje reclama na poeira do carro, né? E um partido de cana com, né, pegando fogo. 5 horas da tarde, a hora que o vento está soprando mesmo. Ou meio-dia. Então, era obrigado a desocupar o sítio. Era forçado. No momento que você saía do sítio, você abandonou. Se você abandonou, você perdeu seus direitos. O trabalhador que trabalha na usina, ele tem que trabalhar bom, ligeiro e barato. Você é obrigado a cortar 100 fechos de cana, cortar e amarrar. Isso aí é uma tarefa. Aqueles que pagavam foro do sítio. Você tinha que cortar 100 fechos de cana, cortar e amarrar. Cada fecho de cana tem 20 canas. 10 pedaços do pé e 10 pedaços do olho. E na época da semente, você ainda era obrigado a tirar a semente. Então, em vez de você cortar 100 fechos, você tinha que cortar 150. Não era? Porque você não estava tirando a semente, na época da semente, chamava sementeira. E se você fosse limpar mato, você tinha que limpar uma conta de 12 com 13. O que danado é 12 com 13? É uma vara de uma braça, procurava um homem, um negão daquele da perna longa, daquele alto, cortava uma vara de imbiriba e media uma braça dele. Aí media um quadrado de 12 com 13. 12 com 13. Mas quando ele está medindo, ele dá um pulo na vara que é capaz de dar 2 metros. Em vez de ele contar 12 braças aqui, quando ele terminava de contar as 12, você ia olhar, tinha 16. Quando ele contava as 13 daqui, que você ia contar, tinha 17, 18. Porque o pulo da vara que ele dá, quando ele está medindo, é grande. Então o que acontece? Você trabalha com a enxada pesada, uma enxada de 3 libras, 4 libras, uma enxada tupia, uma enxada pesada, ela dá 2 kg, 3 kg. Um cabo de cabatão ou de quiri, que só o cabo dá 2 kg, 3 kg. O dia todinho. A primeira coisa que acontece com você, você perde a impressão digital de uma mão, que é a mão direita. Nesse período que vai do golpe militar até a edição da Constituição, ou um pouco antes, com o início da redemocratização, havia um temor de ir à justiça.
É como se a lei tivesse, do ponto de vista prático, suspensa. Eles temiam, e eu disse a eles, temiam que aquele gesto via justiça pudesse ser interpretado como um gesto contrário às instituições, como um cidadão subversivo estaria reivindicando que não tinha direito, que isso não deveria ser acolhido, tinha um medo da perda do emprego. Não obstante, em inúmeros processos desse período se registra a vitória do trabalhador. Mas sem dúvida que o juiz devia ficar muito balizado, digamos assim. Ele não abria mão do seu direito, da sua liberdade de julgar. Mas, por certo, que ele sentia, num ambiente de temor, dentro da sociedade que ele existia, né, que ele vivia, essa ausência da parte, ausência do trabalhador perante a justiça. Agora, eu não conheço nenhum caso de um magistrado que tenha sido preso por seu exercício da profissão. Conheço de magistrados que foram presos em 64 pelo pensamento ideológico, que é um crime, não é? Porque defendiam determinadas posturas, tinham determinadas ideologias, mas pelo exercício da profissão, não, porque até ficava difícil, não é, para o regime essa capitulação, esse controle tão pessoal, não é? Foi realmente um momento muito duro e que o acesso ao judiciário era limitado, quando o feito era pelos sindicatos, que também eram muito perseguidos, que faziam as reclamações plurimas já para o trabalhador não. A justiça que ia era o dirigente sindical em nome de todos, para reivindicar os direitos daquele grupo de Antônio, José, Maria, Teresa, que não deviam nem aparecer pelo temor que essas pessoas tinham. Não tanto do empregador, mas do Estado, do aparelho estatal, que era muito repressivo, muito repressivo. Era intolerante, não é? Intolerante no movimento estudantil, intolerante nas fábricas, no campo, então, onde a dificuldade de comunicação era grande, as pessoas trabalham uma longe da outra, distâncias imensas de usinas, de fazendas, ficavam menos protegidos. E a lei existia, não é como se ela estivesse suspensa. Ninguém disse que ela estava suspensa. Ela estava lá. E a brutalidade do esforço se entregam na mesma agonizante tarefa. O corpo humano, frágil, se maltrata no trabalho que apenas a máquina caberia. Não há poesia na lida. Não vemos aqui um Sísifo feliz a alimentar-se da sua tragicidade consciente. A vastidão das canas a cortar esmaga a lógica, soterra a esperança ante o torturante e infindável trabalho imposto por deuses vingativos. Alguns morrem por infarto, outros por desesperança. Olhei-lhes os olhos, as mãos sujas e calejadas de onde escorrem meu açúcar, meu álcool e meu esquecimento ante sua invisibilidade de homem-coisa.
Tem-se a pedra, e Sísifo quer erguê-la ao topo do mundo. Tem-se o facão, e esses seres do canavial cortam a própria carne, o vazio, o inexistente, o absurdo. Quando se faz sua alegria? Que paixões os moveriam a cada solfejar da lâmina em glória? Ser superior ao destino é pretensão de mito grego.